Oi pessoal, boa semana, espero que vocês estejam bem, espero que tenham conseguido ir bem na prova, tá? Alguns tiveram um problema de horário, mas isso tudo está sendo resolvido, não se preocupem. Espero que vocês estejam, aqueles que não estavam, espero que agora estejam conseguindo acessar tranquilamente a biblioteca digital, sabendo que nós utilizaremos, né, como nossos materiais referência para esse semestre, o livro do Child, que tem um capítulo sobre o Tractatus, também um capítulo sobre as investigações, que depois vocês vão poder consultar, e também o livro do Cláudio Costa, Introdução à Filosofia da Linguagem, né, que também tem um capítulo muito sintético, mas bom, sobre a filosofia do Wittgenstein, que nós estamos trabalhando nesse semestre. Na aula de hoje eu vou terminar com o Tractatus, né? Vou terminar discutindo duas coisas mais com vocês, que tinham ficado, foram mencionadas por mim antes, né? que chama-se a tese do atomismo lógico e também a inefabilidade da discussão da metafísica tradicional, da ética e da estética. Eu vou usar para a aula de hoje, né, um material que vocês não têm, porque ele não está disponível online, então algumas coisas dele eu vou utilizar em sala de aula hoje, que é um texto bastante antigo, mas ele tem uma leitura específica sobre o Tractatus, sobretudo chamando a atenção ao Tractatus visto como uma espécie de obra de iniciação, na medida em que requer uma postura diferente, uma vez que nós venhamos a compreender o que está escrito na obra, pede uma postura diferente nossa em relação à própria filosofia. E por isso esse autor, chamado Margutti Pinto, é um padre, que escreveu sobre Wittgenstein, nos princípios das leituras sobre Wittgenstein no Brasil, e ele está publicado esse material, um livro organizado pelo professor Darley Dallagnol da UFSC, chamado Wittgenstein no Brasil. Essas primeiras leituras, ele é considerado um texto clássico no Brasil sobre o Wittgenstein. Apesar de a gente encontrar aqui uma série de questões que podem ser objetadas, né? Eu vou tirar algumas partes daqui que eu acho interessantes para nós, vou ler com vocês, como na última semana, e vou comentando aquilo que está contido aqui. Só para a gente se lembrar, a nossa última aula foi sobre a teoria da figuração lógica, que é a principal teoria do Tractatus, né? E que eu disse para vocês que poderia ser resumida, né, em algumas teses que eu levantei para vocês, mostrando um pouco como se dá a nossa possibilidade de representação da realidade por meio da linguagem. E isso também funcionaria, como eu também chamei a atenção de vocês, como uma espécie de filtro para aquilo que nós podemos representar. E se nós podemos representar, podemos fazê-lo com um sentido. E algumas proposições fogem a isso. Isso, na verdade, nos dá um limite, né, ou coloca um limite para certas pesquisas filosóficas que nós encontramos por aí no mercado, que vocês já aprenderam até agora. Tá? Muito bem. Nesse artigo do Margutti Pinto, que eu vou discutir com vocês hoje, primeiramente ele apresenta uma espécie de projeto, né? Pensar o Tractatus do Wittgenstein como uma obra de iniciação. Depois ele faz uma discussão sobre o que, mesmo Wittgenstein não assumindo isso textualmente, muito embora fazendo referência em algumas de suas anotações privadas e os seus diários que foram publicados posteriormente, quais teriam sido as influências do Wittgenstein para produzir o Tractatus lógico-filosóficos. Que eu não gostaria de discutir com vocês aqui, para a gente não perder tempo do nosso foco principal, que é discutir o atomismo lógico. Para o Margutti Pinto, o atomismo lógico, juntamente com a teoria da figuração lógica que nós vimos, né, ou teoria da pintura proposicional, que nós vimos na nossa última videoaula, atomismo lógico e teoria pictórica da proposição
constituem uma espécie de compromisso lógico, ou como Margot Pinto chama, que a gente poderia conceber como uma escada lógica e uma crítica da linguagem. Por que se diz uma escada lógica? Eu já chamei a atenção de vocês, né, que lá no final do Tractatus, se vocês observarem bem, Wittgenstein propõe no 6.54, 6.54, ele diz que as proposições do Tractatus elucidam de um determinado modo. Quem entende o Wittgenstein acaba por reconhecê-las como contrassensos e, após ter escalado através delas, por elas, para além delas, né, deve fazer o quê? Deve jogar. Se a gente pensar esse procedimento como subir numa escada, deve depois jogar a escada fora, tá? Deve sobrepujar as proposições do Tractatus e aí passa a ver o mundo corretamente. É como se nós fôssemos, depois de ler o Tractatus, perceber que todas as proposições aqui contidas não podem ser figuradas. Tá? Elas não podem ser figuradas. Justamente o que o Wittgenstein nos propõe com a teoria da figuração lógica é evitar o que ele está fazendo, pelo menos numa leitura mais geral do Tractatus, evitar o que ele está fazendo aqui em termos metodológicos. Então, se nós compreendemos, né, é como se a gente aprende a receita do bolo, depois a gente joga a receita fora. Né, porque o que fez o bolo ficar gostoso não deve ter sido exatamente a gente cumprir o que está escrito na receita corretamente. Né, porque seria, como Wittgenstein diz, pensar nas proposições do Tractatus como contrassensos, como proposições que não podem ser afiguradas, né? Não podem ser pintadas. Em outras palavras, elas não representam nada, elas nos mostram como fazer, mas elas próprias acabam mordendo o próprio rabo, se a gente pode usar essa metáfora para vocês entenderem, né? Comparando um cachorro que fica mordendo o próprio rabo. Tá? Esse movimento, esse primeiro movimento, o Margot Pinto chama de a gente compreender a escada lógica. Na verdade, existe uma segunda escada que o Margot Pinto diz que também é importante que nós notemos aqui no Tractatus, que é a chamada escada, uma escada mística, num certo sentido, uma escada ética, na verdade. Tá? Nós pensaríamos num mundo diferentemente do que nós fazemos a partir desse novo compromisso com a filosofia que nós estabelecemos. Vejam, quando vocês encontram por aí nos livros, textos e comentários se falar em misticismo em Wittgenstein, não pensem que nós estamos diante de um autor que propõe nenhuma doutrina esotérica, né, que guarda alguns segredos que nós temos que desvelar. Na verdade, o misticismo que vocês vão poder notar à medida que forem avançando seus estudos sobre esse autor está em justamente pensar que algumas coisas, por exemplo, que são objeto de investigação de algumas áreas da filosofia, não podem sê-lo na medida em que a filosofia não teria condições adequadas de representar corretamente, com o pano de fundo da linguagem, as suas consequentes proposições, que é o caso das proposições da metafísica tradicional, da ética e da estética. Mas sendo assim, né, se nós não fazemos isso e mudamos o rumo do nosso trabalho filosófico, né, mudamos a nossa direção do nosso olhar sobre o que a filosofia é capaz de fazer, mudamos a nossa prática metodológica na pesquisa em filosofia, nós acabamos vendo o mundo de outra maneira, como Wittgenstein diz. E isso seria, de certa maneira, adquirir um outro compromisso ético, um compromisso ético que já subjaz no fundo da filosofia do Tractatus. Então, embora o Tractatus seja um material de filosofia da linguagem, né, com muitos recursos de lógica, ou muitos recursos sobre lógica, há algumas pessoas que sustentam que, no fundo, a sua grande função é funcionar como uma espécie de livro de ética, nos ensinando o que nós não podemos fazer na medida em que
nós estamos produzindo e temos compromisso, né, com aquilo que nós produzimos em termos filosóficos. Tá? Então, isso é muito importante. Então, nós vamos discutir essas duas leituras do Marucuti Pinto, a chamada escada lógica e a escada ética, né, as duas vinculadas ao Tractatus, e com isso vamos terminar, por assim dizer, os nossos estudos sobre o Tractatus com as duas questões que eu te havia prometido para vocês. Discutirmos, por um lado, o atomismo lógico e depois tentarmos perceber por que o Wittgenstein diz que proposições da ética, da estética e da metafísica tradicional, e assim como, se vocês compreenderem, as próprias proposições do Tractatus são contrassensos, são contrassensos, e por isso nós devemos abandonar esse modo de pensar a filosofia. Tá? E com isso, então, nós encerramos o nosso estudo sobre o Tractatus. Então vamos à escala lógica. Bom, eu vou ler alguns trechos para vocês e vou comentando, tá? E aqui vai aparecer algumas coisas já vinculadas ao que nós já vimos, a teoria pictórica da proposição, mas também ao atomismo lógico. Bom, Wittgenstein efetua uma análise das condições transcendentais de possibilidade da representação linguística. Tá? E se baseia nos seguintes princípios. Primeiro, todas as expressões linguísticas são formadas a partir de conteúdos descritivos que são usados para afirmar, dar ordens, perguntar, exprimir emoções, etc. Por exemplo, as expressões a porta está aberta, abra a porta está aberta e a porta está aberta possuem todas elas o mesmo conteúdo descritivo que corresponde à circunstância de a porta estar aberta. Segunda coisa que nós estamos aceitando. Tá? Dentre as expressões linguísticas, a proposição declarativa possui uma posição privilegiada, porque é a única que nós consideramos a sua bipolaridade. Uma proposição declarativa pode ser verdadeira, pode ser falsa. E vocês já aprenderam como nós sabemos isso, comparando com a realidade. Então, as proposições declarativas têm posição privilegiada, pois a sua bipolaridade constitui uma garantia segura para a existência de conteúdo descritivo autêntico. Por exemplo, a proposição a porta está aberta pode ser verdadeira ou falsa, e possui por isso um conteúdo descritivo autêntico que pode ser usado em outras formas gramaticais, por exemplo, em ordens, em perguntas, etc. Tá? Enquanto a proposição, né, o círculo é redondo, por exemplo, só pode ser verdadeira e, portanto, não possui conteúdo descritivo autêntico. Tá? O círculo é redondo, na verdade, o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito, se vocês quiserem pensar kantianamente acerca disso. 3. Para estabelecer as condições transcendentais de possibilidade das diversas expressões usadas na linguagem, basta estabelecer as condições transcendentais de possibilidade do conteúdo descritivo da proposição declarativa. Então, em outras palavras, as nossas possibilidades de representação da linguagem dependem da nossa capacidade de representarmos corretamente proposições de natureza empírica, tá? Ou proposições que tenham esse conteúdo descritivo que nós acabamos de falar aqui. O principal resultado da crítica da linguagem é o postulado que nos diz que o sentido de uma proposição declarativa qualquer é determinado porque ela pode ser analisada em suas combinações lógicas de proposições atômicas, que são, por sua vez, combinações lógicas de signos simples. Não, na verdade, quando vocês aprenderam lá em lógica a fazer tabelas de verdade, por exemplo, né, a gente começava analisando primeiro as proposições que estão ali representadas naquela fórmula, né, como simples, P, Q. Depois a gente passa, por exemplo, a análise de fórmulas complexas, como P e Q, se P e Q, então Q, etc. E aí fazemos a tabela para descobrir o que elas são, né? Por exemplo. Muito bem, o que está subjacendo essa metafísica do Tractatus, que nós chamamos de atomismo lógico, é justamente essa ideia. Nós podemos compreender ou pensar no conteúdo descritivo de uma proposição complexa, como, por exemplo, hoje em todos
os polos da OAB a alunos assistindo a nossa videoaula, né? Essa é uma proposição complexa. Para analisar essa proposição complexa, nós analisamos as partes dessa proposição. E, obviamente, como nós vimos, né, via teoria da figuração, ou pintura pictórica da proposição, nós podemos, então, saber se essa proposição é verdadeira ou falsa, na medida que nós temos a condição de poder comparar com a realidade o que nós acabamos de afirmar. Tá? Muito bem. Então, o principal resultado da crítica da linguagem, né, nos diz que o sentido de uma proposição qualquer é determinado porque ela pode ser analisada em combinações lógicas de proposições atômicas, que são, por sua vez, combinações lógicas de signos simples. Esses últimos signos simples não existem como fatos linguísticos, mas eles subsistem como condições de possibilidade ou coordenadas dos fatos linguísticos. Por essa razão, jamais teremos acesso direto à forma dos signos simples ou à forma de suas combinações, que são as proposições atômicas, no mundo dos nossos fatos ordinários do dia a dia. Então, é um pressuposto que o Wittgenstein está aceitando. Tá? Mesmo assim, a existência desses signos é uma condição necessária da determinabilidade do sentido da proposição. Eles são indivisíveis. É o menor átomo que nós podemos encontrar, né? Por isso a teoria se chama atomismo lógico. Então, a um fato simples na realidade corresponde a um fato simples na linguagem. Um fato complexo representado na linguagem corresponde a um fato complexo existente no mundo. Né? Então, se eu digo fulano de tal está entre duas pessoas, X e Y, isso é uma proposição que representa uma situação da realidade, ou pode representar uma situação, ou deve poder representar uma situação da realidade. Como nós vamos descobrir se representa? Comparando com a realidade. Se isso acontece, né, se a gente pode dizer que essa proposição bateu, né, a flecha atingiu o alvo, a proposição é verdadeira, caso contrário, a gente considera que a proposição é falsa. Tá? Muito bem. Para explicar o poder descritivo da proposição atômica, sigo lendo, Wittgenstein parece ter recorrido a uma teoria dos modelos, tá? Mostrando como uma articulação de signos simples pode ser colocada em correspondência através de uma relação projetiva que é estabelecida pelos significados transcendentalmente necessários desses mesmos signos com os objetos simples, cuja articulação constitui um fato atômico. Então, é uma relação de projeção. A realidade se projeta sobre a linguagem. Tá? Método de projeção. A realidade se projeta sobre a linguagem. E essa projeção, né, poderá nos dar uma visão de mundo adequada ou menos adequada. Né? Na medida em que nós vamos precisar, para uma visão adequada de um determinado estado de coisas, um fato que ocorre na realidade, compararmos o que nós dizemos com aquilo que ocorre na realidade. Se vocês se lembrarem da nossa última videoaula, né, existia aquele carrinho, aquele acidente entre um caminhão e um carrinho de criança, né, e um carrinho bate no outro. E o que nós poderíamos pensar que a linguagem faz? A linguagem faz uma representação desse fato acontecido na realidade. E dependendo do modo como nós apresentamos essa relação entre uma coisa e outra, a gente pode dizer que a representação linguística é boa ou atingiu o alvo, a flecha atingiu o alvo, e, portanto, aquela proposição correspondente é verdadeira, ou isso não ocorreu. E a proposição correspondente, apesar de ser possível, né, de nós podemos imaginá-la como um fato que poderia acontecer no mundo, ao compararmos com a realidade, nós descobrimos que isso não ocorreu. E aí nós dizemos que aquela proposição, apesar de ter sentido, é falsa. A proposição, por exemplo, hoje nós estamos vivendo em um outro país, né, que não o Brasil, estando nós no Brasil, por exemplo. Tá? Muito bem. De acordo com essa teoria, a proposição atômica possui sentido porque é um fato linguístico que tem a mesma forma e assim é projetado sobre outro fato
que não é linguístico, um fato da realidade. Isso explica a razão pela qual uma proposição autêntica é essencialmente bipolar. Tem dois polos, o polo do verdadeiro e o polo do falso. Enquanto projeção, sua verdade ou falsidade só pode ser estabelecida por comparação com os fatos. Não podemos, portanto, determinar a priori o valor de verdade de uma dada proposição. Então, o critério sine qua non, podermos comparar proposições com a realidade. Aplicada ao mundo, a crítica da linguagem desemboca no que poderíamos denominar, assim como a maior parte dos autores o faz, um atomismo transcendental, ou simplesmente um atomismo lógico. O princípio que o tratado se baseia para chegar a esse atomismo é a ideia de que existe um paralelismo estrito entre a linguagem e o mundo. Com base nesse princípio, Wittgenstein estabelece que cada sinal simples deve designar necessariamente um e somente um objeto simples. Então, por exemplo, nós temos esse objeto e nós temos um sinal, por exemplo, X, para designar esse objeto. Na linguagem eu tenho X, na realidade eu tenho esse objeto. Para cada sinal, um objeto correspondente na realidade. Essa é uma pressuposição para a sustentação do atomismo. Muito bem. Este último também deve ser indivisível e, associado aos demais objetos simples, constitui a substância do mundo, a base permanente e imutável a partir da qual a diversidade dos fatos atômicos ou estado de coisas é construída. Em paralelismo com os sinais simples, podemos afirmar que os objetos simples não existem como fatos mundanos, mas subsistem como condições de possibilidade ou coordenadas transcendentais dos fatos mundanos. Vocês podem perceber o que eu estou falando por esse gráficozinho aqui, tá? Aqui nós temos mundo, entre aspas, e linguagem. A linguagem, com os projetos, pensa que isso tudo é uma situação, uma proposição que está representando alguma coisa que ocorre na realidade. Pensa que aqui está o acidente de carrinho do caminhão batendo no carrinho de criança, né? E aqui são os maquetes, por assim dizer. Então, isso que nós fizemos, né? Isso que nós fazemos na linguagem, projeta-se sobre a realidade. Tá? E dentro disso, né, para cada objeto simples, vai corresponder um sinal simples na linguagem. E aí, consequentemente, né, a combinação nessas situações de sinais simples que ocorre, como ocorre na realidade, a combinação de fatos atômicos, né, formando um fato complexo, uma situação complexa. Sigo a leitura. Enquanto pertencente à substância do mundo, cada objeto simples deve possuir uma forma lógica, como nós vimos na semana passada, tal que todas as suas possíveis combinações com outros objetos simples todas essas combinações estejam estabelecidas a priori. Tá? Então, todas as possibilidades de combinação de um objeto simples com os demais já está pré-suposta, tá? Ou é uma história para já o próprio objeto. Claro, nem todas essas combinações vão ocorrer de fato, vão acontecer. Pensem que em muitas situações, para essa perspectiva aqui, né, é como se vocês estivessem aptos, né, a experienciar diferentes situações na vida de vocês, mas vocês só vão experienciar algumas delas. Muito embora as outras possibilidades de combinação já estivessem pressupostas, ainda que não em ocorrência. Se nos fosse dado conhecer todos os objetos simples que compõem a substância do mundo, seríamos capazes de conhecer simultaneamente todas as suas combinações possíveis. Essas afirmações são compatíveis com a ideia de que os objetos simples constituem um sistema transcendental de coordenadas que subjaz ao mundo, fundamentando-o logicamente.
As combinações de objetos simples ou estados de coisas correspondem às unidades mínimas a que podemos chegar através da análise do mundo. Nesse sentido, os estados de coisas são fatos indivisíveis e independentes entre si, da mesma forma que as proposições atômicas são indivisíveis e independentes entre si. O conjunto formado por todos os estados de coisas, existentes ou não, constitui a realidade. Subconjuntos da realidade constituem situações. O mundo constitui o subconjunto da realidade, que é formado pelos estados de coisas existentes. Então, o mundo é uma parte da realidade. A realidade é tudo aquilo que nós podemos construir logicamente. Temos possibilidade lógica de pensar. Mas isso não quer dizer que essas coisas realmente ocorram. As que ocorrem, as coisas, estados de coisas que são existentes, é que constituem para nós o mundo. Lá no início dos tratados, vocês vão notar justamente essa divisão, né? No 1, Wittgenstein diz que o mundo é tudo que é o caso, em ponto 1, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Depois ele vai dizer que o mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos. E aí ele vai mostrando exatamente isso que eu estou falando, passo a passo. Tá? Nessas primeiras proposições aqui, passo a passo, o que eu estou falando de maneira genérica, vai sendo mostrado pelo Wittgenstein. Inclusive, essa diferenciação que se faz, ou que se deve fazer, entre o que é a realidade e o que é o mundo. Tá? Na verdade, o mundo que nos interessa mais, agora pensando nas nossas representações mais fidedignas. Muito bem. As combinações de objetos simples ou estados de coisas correspondem às unidades mínimas a que podemos chegar através da análise do mundo. Então, nesse sentido, os estados de coisas são fatos indivisíveis e independentes entre si, da mesma forma que as proposições atômicas são indivisíveis e independentes entre si. Repetindo o que eu tinha lido antes. O conjunto formado por todos os estados de coisas constitui a realidade, sejam eles existentes ou não. E subconjuntos são situações. E o mundo é o subconjunto da realidade formado pelos estados de coisas que são existentes. Muito bem. Analogamente ao que acontece com as proposições complexas, as situações mundanas são fatos complexos, que se reduzem a articulações de fatos atômicos. Se fosse, por exemplo, no campo da lógica, que vocês já sabem, pensem em uma proposição complexa, como essa aqui, ó, que eu vou botar, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Veja, é uma situação complexa, nós temos aqui 1, 2, 3 operadores lógicos, condicional, conjunção e a negação. Agora, eu posso chamar isso aqui de A e eu posso chamar isso aqui de B. Tá? Na verdade, eu vou decompondo essa fórmula e posso chegar com essa decomposição nessa fórmula aqui. E vamos supor que eu pudesse chamar essa fórmula toda aqui de C. Então, na verdade, eu decomporia toda essa fórmula complexa numa proposição, uma fórmula simples. Tá? E isso mostraria como também a gente opera na realidade. Na realidade, quando nós chegamos nesses fatos simples, não podemos mais dividi-los, não podemos mais cortá-los. E, portanto, devemos parar por aí. O paralelismo, sigo a leitura, o paralelismo entre linguagem e mundo permite uma série de definições simétricas. A linguagem é a totalidade das proporções possíveis, enquanto a realidade é a totalidade dos estados de coisas possíveis. A ciência natural é a totalidade das proporções verdadeiras, enquanto o mundo é a totalidade dos estados de coisas existentes. Os seguintes resultados simétricos também são permitidos. Uma proposição complexa se reduz a uma articulação lógica de proposições atômicas, enquanto um fato complexo se reduz a uma articulação lógica de fatos atômicos. Uma proposição atômica se reduz aos signos simples que a constituem, enquanto um fato atômico se reduz aos objetos simples que o constituem.
a forma lógica dos signos simples, enquanto a forma lógica da realidade do mundo já está contida a priori na forma lógica dos objetos simples. Os objetos simples que podem se combinar, né, aparentemente já vêm com as suas possibilidades de combinação. Os signos simples formam a substância da linguagem, enquanto os objetos simples constituem a substância do mundo. Por isso que a gente diz, né, que se por um lado o Wittgenstein vai rejeitar a metafísica tradicional, que não consegue, segundo Wittgenstein, dar um bom critério de sustentação para suas proposições, né, embora isso ocorra, por outro lado, a gente tem que dizer que para fazer, inclusive, essa afirmação, o Wittgenstein está se valendo de um tipo de metafísica, uma forma de metafísica, que é justamente a tese do atomismo lógico que a gente está vendo aqui. Muito bem. Deste modo, apesar de não termos acesso direto a proposições elementares e seus respectivos signos simples, ou a fatos atômicos e seus respectivos objetos simples, todos constituem condições, né, transcendentais de possibilidade da linguagem e da realidade. Todos eles constituem condições transcendentais de possibilidade da linguagem e da realidade. Se aceitarmos o postulado do atomismo transcendental, verificaremos que a linguagem natural está logicamente em ordem. Ela pode ser colocada em correspondência com a linguagem das proposições atômicas. E por isso, a mesma estrutura que a realidade. Ora, é justamente essa similaridade estrutural que possibilita a descrição dos fatos do mundo. Isso nos leva a reconhecer que a lógica funciona como uma espécie de essência do mundo. O cimento comum que organiza a linguagem e a realidade. Vocês lembram, né, que a gente viu que entre uma proposição e aquilo que ocorre na realidade, a gente tem que ter um mínimo comum, né? E a gente chamava esse mínimo comum de forma lógica. Ora, justamente esse similaridade estrutural que vai possibilitar, então, a descrição dos fatos do mundo. No nível dos fatos atômicos, a forma lógica é a condição de possibilidade de a proposição retratar isomorficamente, né, com a mesma forma, um fato ocorrido na realidade. Tanto os objetos simples, que constituem a substância do mundo, como os signos simples, que compõem a substância da linguagem, estão contidos num espaço lógico que determina as suas combinações possíveis. No nível das combinações lógicas das proporções elementares entre si e dos fatos atômicos entre si, a lógica é a condição de possibilidade da constituição das proporções complexas e dos fatos complexos. Nos dois casos, o que introduz as possibilidades de combinação é a bipolaridade da proposição, ser verdadeira ou falsa, dependendo se ela representa bem ou mal, correto ou incorretamente, aquilo que está na realidade. O estado de coisas atômico pode existir ou não. A proposição elementar pode ser, por isso, verdadeira ou falsa. No caso das proposições elementares, por exemplo, a lógica determina a priori todas as combinações possíveis de seus valores de verdade e todas as funções de valores de verdade que podem ser construídas a partir dessas combinações. Você sabe exatamente o que é isso, né? Vocês têm lá, na nossa disciplina de lógica, viram, né? E nos elementos de lógica, vocês têm agora disponível as tabelas de verdade, né? Com as tabelas de verdade nós podemos construir uma série de proposições não elementares e dizer se elas são tautologias, contradições, proposições contingentes a partir desse método. Esse método é criado pelo próprio Wittgenstein. Nesse sentido, a estruturação das proposições complexas da nossa linguagem é feita de maneira puramente lógica. O mesmo se aplica aos fatos complexos, ou às situações mundanas efetivas que realmente ocorrem. Isso nos permite estabelecer algumas questões relativas à lógica. Primeiro, não há proposições lógicas privilegiadas.
Com efeito, se a lógica estrutura transcendentalmente o mundo e a linguagem da maneira que foi descrita pelo autor acima, todas as proposições lógicas têm o mesmo estatuto e todas mostram o mesmo título. Ou melhor dizendo, mostram o mesmo título, a essência do mundo. Segundo, as constantes lógicas nada designam. Elas apenas indicam operações lógicas a serem efetuadas com proporções reformadas, as quais são as únicas capazes de descrever situações mundanas em virtude do postulado transcendental das proposições atômicas e signos simples. Terceiro, só existe necessidade lógica. As proporções elementares dos fatos atômicos que elas descrevem são todos independentes entre si. Isso significa que eles não entretêm qualquer tipo de relação. Assim, a única maneira de relacioná-los é através da lógica, na medida que é capaz de determinar a priori todas as combinações possíveis dos fatos atômicos entre si e as proporções elementares entre si, como nós vimos antes. É nesse sentido que a lógica vai se constituir no Wittgenstein do Tratados como a essência do mundo. Muito bem. As proposições acima citadas permitem a elaboração de um processo de geração de qualquer proporção complexa com base em operações lógicas efetuadas sobre um dado conjunto de proporções atômicas. Wittgenstein denomina este processo de forma geral da proposição e, para realizá-lo, utiliza uma série de mecanismos lógicos que não vem ao caso aqui nós exemplificarmos para não tirarmos o foco, né, dessa ideia geral do atomismo que eu estou tentando expor para vocês. Muito bem. Um outro ponto importante é destacado é que se a lógica é a essência do mundo, então a linguagem, a realidade e o espaço lógico possuem os mesmos limites. A realidade é a existência e inexistência de estados de coisas, ou seja, o conjunto formado por todos os estados de coisas possíveis. A linguagem, por sua vez, descreve a realidade e constitui o conjunto de todas as descrições possíveis desses estados de coisas. Como, porém, ambos esses conjuntos são transcendentalmente estruturados pela lógica, podemos equiparar seus limites ao do espaço lógico, que constitui, assim, o conjunto de tudo aquilo que é logicamente possível. Assim, embora as três palavras designem aspectos diferentes de um mesmo domínio, realidade enfatiza aquilo que é descrito pela linguagem. Linguagem enfatiza aquilo que descreve a realidade. E espaço lógico enfatiza a condição de possibilidade do que é descrito, realidade, e daquilo que descreve da linguagem. Isso no que diz respeito, então, ao atomismo lógico, a metafísica que sustenta o Tratados. A metafísica, esse tipo de metafísica que dá possibilidade para o que nós vimos nas aulas anteriores, teoria da figuração lógica ou da pintura proposicional. Tá? Isso é importante frisar.